Pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu preso numa rotina que parece não levar a lugar nenhum? Imagine acordar todos os dias, cumprir tarefas, enfrentar responsabilidades e ao final do dia se perguntar: será que tudo isso tem um propósito? E se eu te dissesse que há um segredo revelado nas Escrituras Sagradas que pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua vida diária? Fique comigo até o final deste vídeo, porque a última revelação é a mais poderosa de todas, e ela pode mudar, de uma vez por todas, a sua caminhada com Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso alcance você e sua família neste momento. Que os céus se abram sobre a sua casa e que a bênção do Altíssimo inunde cada área da sua vida. Aqui quem fala é o Portador, e você está no canal O Cajado Divino, onde estudamos as verdades eternas da Palavra de Deus e buscamos discernimento para os tempos em que vivemos. Hoje vamos refletir sobre um tema que toca a todos nós: como viver com propósito em meio às rotinas diárias. Antes de mergulharmos nessa poderosa mensagem, quero te fazer um convite especial. Se você ama a Palavra de Deus, se deseja crescer espiritualmente e entender mais sobre os mistérios que ela carrega, inscreva-se agora no canal O Cajado Divino. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Acredite, o que vamos tratar aqui tem o poder de revolucionar sua percepção sobre a vida cotidiana. Você está prestes a descobrir que aquilo que parece comum pode, na verdade, estar cheio do extraordinário de Deus. Viver com propósito é mais do que realizar grandes feitos ou conquistar grandes títulos. Viver com propósito é entender que cada passo, cada gesto e cada instante, quando consagrados a Deus, são parte de uma missão muito maior. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, declara: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja, não estamos falando de momentos grandiosos apenas. Estamos falando do cotidiano: comer, beber, trabalhar, cuidar dos filhos, estudar, servir. Tudo isso pode ser vivido com propósito quando é feito para glorificar ao Senhor. Mas então, por que é tão difícil enxergar propósito na rotina? Porque fomos condicionados a crer que só há valor no extraordinário. Fomos ensinados a buscar reconhecimento humano, aplausos, números. Entretanto, na Bíblia, vemos homens e mulheres que viveram os maiores propósitos de Deus, enquanto desempenhavam tarefas aparentemente comuns. Pense em Davi, por exemplo. Quando foi ungido rei de Israel, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, algo absolutamente rotineiro e sem glamour. Mas era ali, na solidão dos campos, que Deus o estava preparando para o trono. E você? O que Deus está preparando na sua vida por meio das tarefas que você tem realizado todos os dias? Pergunto a você agora: quantas vezes você já deixou de valorizar suas pequenas ações diárias porque achou que elas não tinham significado espiritual? Escreva nos comentários: você sente que sua rotina está vazia de propósito? Compartilhe, pois sua experiência pode fortalecer outros irmãos. E se você assistiu até aqui, escreva: eu estou comprometido com a verdade, que é a Palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. É urgente despertarmos para o fato de que Deus se manifesta também nos detalhes. Em Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40, Jesus ensina que ao darmos de comer ao faminto, ao visitarmos o enfermo, ao vestirmos o nu, estamos fazendo isso a Ele. Você percebe? Atos simples, cotidianos, ganham dimensões eternas quando feitos com o coração certo. O problema não está na rotina em si, mas na forma como a encaramos. Muitos caminham pela vida como se estivessem num deserto sem direção. Mas Deus não
nos criou para a confusão. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O nosso Deus tem um plano, mesmo nos momentos em que nada parece fazer sentido. E se a rotina for, na verdade, uma escola espiritual? E se as tarefas repetitivas forem o campo onde Deus está forjando o seu caráter? Lembre-se, Moisés pastoreou ovelhas por 40 anos antes de ser chamado para libertar o povo do Egito. José passou anos sendo servo e prisioneiro antes de se tornar governador. Cada momento de anonimato, cada dia comum, foi um degrau rumo àquilo que Deus tinha reservado. Deus está mais presente na sua rotina do que você imagina, mas você tem olhos para vê-lo. Queridos irmãos, essa é a primeira de muitas revelações que este vídeo trará. O propósito não é algo que você encontra apenas no púlpito, no palco ou nos holofotes. O verdadeiro propósito se revela no silêncio do seu quarto, quando você ora por sua família. Ele se manifesta quando você dá bom testemunho no trabalho, quando ajuda alguém na rua, quando escolhe agir com misericórdia em vez de julgamento. Jesus viveu com propósito em cada instante, desde o momento em que era um simples carpinteiro em Nazaré até sua morte na cruz. E aqui vai uma verdade profunda. Viver com propósito é viver como Cristo viveu. E para isso, não há necessidade de esperar grandes oportunidades. A grande oportunidade é o agora. O que você está fazendo hoje pode estar contribuindo para um plano divino muito maior do que você consegue enxergar. Ainda temos muito o que explorar juntos neste vídeo. Na próxima parte, vamos mergulhar em como o próprio Jesus ensinava sobre o valor do cotidiano e como podemos usar as ferramentas espirituais para transformar nossas rotinas em adoração viva. Prepare seu coração, porque as próximas revelações são ainda mais impactantes. Se na primeira parte entendemos que Deus age até nos detalhes mais simples do cotidiano, agora vamos mergulhar em como o próprio Jesus valorizava o ordinário, aquilo que aos olhos do mundo não tem brilho. E é exatamente aí que reside um dos maiores mistérios espirituais. O reino de Deus se revela onde o homem natural não consegue enxergar valor. Jesus não nasceu em palácio, não cresceu nos corredores do poder. Ele viveu 30 anos em Nazaré, uma vila tão comum que Natanael, ao ouvir falar de Jesus, perguntou em João capítulo 1, versículo 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é justamente dessa simplicidade que surge o Salvador da humanidade. Amados irmãos, precisamos entender que Deus nos ensina, transforma e direciona mesmo quando parece que estamos apenas repetindo os mesmos passos todos os dias. Quantas vezes você já pensou, a minha vida está parada, parece que não estou evoluindo espiritualmente? Mas eu te digo, pela fé, Deus trabalha no invisível. Isaías capítulo 64, versículo 4, nos lembra que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Você consegue crer que Deus está agindo? Na sua rotina agora mesmo, Jesus ensinava nas ruas, nas casas, nos campos. Ele falava com pastores, pescadores, mulheres simples, crianças. Ele falava com os cansados, com os sobrecarregados, com os esquecidos. Nunca houve um lugar ou uma ocasião em que ele não carregasse propósito. Em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, vemos Jesus visitar Marta e Maria. Enquanto Marta estava ocupada com as tarefas da casa, tarefas que fazem parte da rotina, Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus. Ambos os gestos eram válidos, mas Jesus elogia a escolha de Maria. Isso nos mostra que mesmo nas rotinas mais intensas, podemos escolher reservar um espaço para escutar a voz de Deus.
Será que você tem separado esse momento em meio às tarefas diárias? Ou a correria da vida tem te afastado do que realmente importa? Escreva nos comentários: Senhor, quero ouvir tua voz mesmo no meio da correria. Isso não apenas expressa seu anseio espiritual, como também ajuda outros irmãos a se sentirem encorajados a buscar a presença de Deus, mesmo nos momentos mais comuns. Agora pense comigo, o que te impede de viver com propósito? É a rotina, exaustiva. É o trabalho que não te satisfaz, são as tarefas domésticas que parecem nunca ter fim, é o silêncio de Deus. Tudo isso pode ser um terreno fértil para um mover espiritual extraordinário. A Bíblia nos mostra em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até mesmo o cansaço da rotina pode ser usado por Deus para te fortalecer e te conduzir a um nível mais profundo de intimidade com Ele. A rotina é como uma fornalha. Ela aquece, molda, revela o que há dentro de nós. Mas se você entregar cada dia nas mãos do Senhor, Ele vai usar até os dias mais repetitivos para te aproximar do propósito que Ele tem para a sua vida. O profeta Elias, por exemplo, experimentou a glória de Deus no Monte Carmelo, mas logo depois enfrentou o desânimo no deserto. Deus, no entanto, não o abandonou. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 a 12, o Senhor não se manifestou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa suave brisa. Às vezes, esperamos manifestações sobrenaturais, enquanto Deus quer nos falar através da leveza do cotidiano. Você tem silenciado o coração para ouvir essa brisa? Tem percebido os sinais de Deus no sorriso de um filho, na palavra de um amigo, no nascer do sol? Quando vivemos com propósito, aprendemos a valorizar cada instante como uma oportunidade de glorificar ao Pai. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Muitos cristãos estão espiritualmente anestesiados porque esperam que a vida cristã seja uma sequência de grandes eventos. Mas a vida com Deus se constrói no silêncio, no secreto, na constância. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus nos diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É nesse lugar de intimidade, muitas vezes invisível ao mundo, que nascem os maiores propósitos. A rotina, quando vivida com fé, se transforma em altar. Você pode consagrar seu trabalho, seus estudos, suas tarefas domésticas, sua atenção à família. Tudo isso se torna adoração quando é feito com o coração rendido a Deus. A Bíblia nos chama a sermos como Jesus, e Jesus era alguém profundamente presente, atento aos detalhes, sensível ao Pai. Ele transformou jantares em ensinamentos eternos, caminhadas em encontros milagrosos, dias comuns em cenários de transformação. Queridos, talvez você esteja se perguntando: mas o que eu posso fazer para mudar essa sensação de vazio? A resposta está em recolocar Deus no centro da sua rotina. Comece o dia com oração. Declare a palavra sobre a sua casa. Encontre beleza nas pequenas vitórias. Ensine os valores do reino aos seus filhos enquanto arruma a casa. Leve esperança aos colegas de trabalho com palavras de ânimo. Transforme os momentos simples em oportunidades de manifestar o amor de Cristo. E eu te convido, de coração, a colocar em prática isso ainda hoje. Que tal parar por 5 minutos agora e perguntar ao Espírito Santo: Senhor, onde estás na minha rotina? Você vai se surpreender com a resposta. Ainda temos muito mais para falar. Na próxima parte, vamos ver como os grandes homens e mulheres de Deus encontraram seu propósito em tarefas simples e como você também pode ser usado poderosamente por Deus sem precisar sair da sua realidade atual.
Prepare-se, pois as revelações mais impactantes estão a caminho. Pense comigo, meu querido irmão, minha amada irmã, quantos personagens bíblicos foram surpreendidos pelo chamado de Deus exatamente quando estavam imersos em suas rotinas. Homens e mulheres que não estavam em templos nem em reuniões solenes, mas sim no campo, em casa, cuidando de suas obrigações. Isso nos ensina algo tremendo. Deus escolhe agir quando estamos ocupados com aquilo que Ele mesmo nos confiou. E isso não é coincidência, isso é propósito. Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro, como fazia todos os dias quando viu a sarça ardente. Êxodo capítulo 3. Ele não estava em oração, nem em jejum, nem pedindo um sinal. Ele apenas estava sendo fiel ao seu cotidiano. E foi ali, no meio do deserto, no ofício mais comum da época, que Deus apareceu com um chamado que mudaria a história de uma nação. Você entende o que isso significa? O extraordinário de Deus visita o nosso ordinário quando somos fiéis no pouco. Davi, o grande rei de Israel, estava cuidando das ovelhas do pai quando foi chamado por Samuel. Todos os seus irmãos estavam na casa, preparados, alinhados, com aparência de soldados. Mas o escolhido estava no campo, esquecido, fazendo uma tarefa aparentemente sem glória. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 a 13. Deus não olha como o homem vê. Deus não valoriza a aparência. Ele vê o coração. E foi naquele ambiente de rotina, de silêncio, de entrega simples e constante que nasceu o propósito real da vida de Davi. Você já se sentiu como Davi, esquecido no campo, longe dos holofotes? Já sentiu que todos estão sendo usados por Deus, menos você? Que todos recebem revelações, menos você? Que todos são chamados e você é deixado para trás? Então, receba essa palavra. Deus te vê onde ninguém mais enxerga, e Ele está te preparando enquanto você é fiel ao que tem em mãos. O seu campo hoje pode parecer pequeno, mas é ali que o céu está te observando. Vamos mais fundo. Ruth, uma mulher moabita, estrangeira, estava colhendo espigas para sustentar a sogra. Era um trabalho de humildade, de sobrevivência. Mas foi exatamente nesse campo, entre respingos de colheita, que ela conheceu Boaz. Ruth, capítulo 2. E por meio desse encontro, ela entrou na linhagem do Messias. O que parecia apenas mais um dia de esforço virou um marco profético na história da humanidade. Veja como o que parece comum pode conter algo eterno. Quantos de nós reclamamos de nossas rotinas como se fossem castigos? Mas será que não estamos desperdiçando o sagrado que Deus escondeu em cada dia? Paulo, em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, nos exorta: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Esse é o segredo. É essa postura que transforma o comum em culto. E ainda tem mais. O próprio Jesus nos deu o maior exemplo de viver com propósito na rotina. Antes do ministério público, ele passou 30 anos em Nazaré, numa vida simples como carpinteiro. Se fosse hoje, ele estaria acordando cedo, enfrentando fila em transporte público, lidando com clientes, com pressão, com expectativas. Mas em tudo isso, ele nunca deixou de estar em comunhão com o Pai. Lucas, capítulo 2, versículo 52, nos diz que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Em silêncio, em anonimato, em obediência diária. Será que você está disposto a crescer também, mesmo que ninguém esteja te aplaudindo? Mesmo que seu nome não esteja em destaque? Porque é no anonimato que o céu prepara os escolhidos. O propósito não se revela apenas nos palcos, mas nas cozinhas, nos escritórios, nas obras, nas escolas, nos ônibus, nos momentos em que você faz o bem e ninguém vê. E aqui vai uma pergunta para você refletir e comentar.
Qual foi o momento mais comum da sua vida em que você sentiu Deus falar com você? Compartilhe nos comentários, pois isso pode edificar outras vidas. Vamos construir juntos uma comunidade de testemunhos reais e inspiradores. O mundo quer que você acredite que propósito é sinônimo de fama, de reconhecimento, de grandes plataformas. Mas o céu pensa diferente. O céu valoriza a fidelidade no pouco, o coração quebrantado, o servo que serve mesmo sem aplausos. Jesus nos ensinou isso quando lavou os pés dos discípulos. João, capítulo 13. Um gesto que ninguém esperava dele. Mas ali, naquele ato de serviço, ele revelou um princípio eterno. Quem serve com humildade, mesmo nas pequenas coisas, está imitando o próprio Cristo. O problema, meus irmãos, é que o sistema do mundo nos pressiona a correr, a produzir, a alcançar. E quando não conseguimos atingir os padrões impostos, sentimos que falhamos. Mas a palavra nos lembra que o fardo de Jesus é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite ainda está aberto. Você está disposto a entregar o peso da cobrança e abraçar o propósito de Deus que se revela nos seus dias comuns? Talvez você ache que sua vida precisa mudar drasticamente para que Deus te use. Mas e se Ele quiser te usar exatamente onde? Você está com as pessoas que você já conhece, com os dons que você já carrega? Sim, Deus pode fazer isso. Ele fez com Pedro, com João, com Paulo, com Maria, com Ana, com Esther. Todos viviam realidades específicas. E foi ali que Deus os visitou. E eu te digo, com fé e ousadia espiritual, o mesmo Deus que chamou Moisés, que levantou Davi, que usou Ruth, que transformou a rotina de Maria em missão celestial. Esse mesmo Deus está te chamando hoje. Não é amanhã, não é quando tudo melhorar, não é quando você for mais santo. É agora, porque o propósito não começa quando tudo está pronto. Ele começa quando há um coração disponível. Na próxima parte, que será a última, vamos amarrar tudo isso com uma revelação que pode transformar sua visão de vida cristã para sempre. Falaremos do poder da constância e de como você pode, de fato, caminhar todos os dias com propósito real, mesmo que ninguém esteja vendo. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Se você chegou até aqui, creia, isso não é por acaso. Existe algo muito maior em sua vida do que os ciclos repetitivos que você tem enfrentado. Há um propósito eterno que Deus deseja revelar, mesmo no silêncio do cotidiano, mesmo no cenário da rotina. Sabe qual é o maior segredo de todos para viver com propósito? Constância. E é aqui que mora a revelação que prometi desde o início. O céu se move mais por constância do que por intensidade passageira. Deus honra o que é contínuo, o que é perseverante, o que é fiel mesmo quando ninguém está vendo. O diabo treme diante de um crente que acorda todos os dias, ora, lê a palavra e segue confiando, mesmo sem ver nada mudar. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo declara: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa é a promessa. Nada que você faz por Deus, ainda que pequeno, é em vão. Cada gesto, cada palavra, cada ato de bondade, cada oração escondida no travesseiro, tudo está sendo anotado. Mas talvez você pergunte: como eu consigo manter essa constância? A resposta é simples, mas profunda: intimidade com Deus. Não se trata de cumprir tarefas religiosas, mas de desenvolver uma vida real de comunhão.
quanto mais você andar com Deus, mais os seus passos diários serão dirigidos. Você vai perceber que até o modo de arrumar a casa ou trabalhar no computador pode ser um ato de adoração. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso é viver com propósito. É reconhecer Deus em todos os seus caminhos, inclusive nos simples, nos rotineiros, nos que parecem não ter impacto algum. Deus está lá. Ele caminha contigo até no supermercado, no ônibus, na fila do banco. E quando você entende isso, a ansiedade vai embora. Porque o fardo de ter que ser alguém é trocado pela leveza de ser apenas quem Deus quer que você seja. Isso muda tudo. Você já parou para pensar que talvez seu maior propósito hoje não esteja em uma grande missão, mas em cuidar da sua casa com amor, em ouvir alguém com paciência, em orar por alguém que nem sabe que está sendo lembrado? Deus ama os pequenos começos. Zacarias, capítulo 4, versículo 10 diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Às vezes desprezamos o agora, esperando um amanhã glorioso. Mas o amanhã só será glorioso se o hoje for vivido com fidelidade. A constância transforma ambientes, molda caráter, estabelece legado. E falando em legado, pense em Ana. Ela orava todos os anos no templo por um filho. Anos. Até que veio Samuel, o grande profeta. Seu propósito não foi gerado em um dia. Foi formado em lágrimas constantes, em clamor diário. O mesmo se aplica à sua vida. O seu propósito pode estar sendo gerado agora mesmo, em silêncio, enquanto você persevera. Não podemos encerrar sem falar sobre a maior missão de todas: levar outros a Cristo. Esse é o maior propósito de um cristão. E você pode cumprir isso no dia a dia, sendo luz no seu trabalho, agindo com misericórdia, dando testemunho, amando como Cristo nos amou. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 nos ordena: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Esse mandamento não é apenas para pastores, é para todos os que nasceram de novo. Viver com propósito é entender que cada manhã é uma chance de refletir Cristo, que cada pessoa que cruza o nosso caminho pode ser um campo missionário. E se você pensar bem, a rotina nos dá exatamente isso: muitas oportunidades diárias, de agir com amor, com verdade, com fé. Não espere um momento certo. O momento é agora. E se você tem dúvidas, se sente perdido ou até mesmo cansado demais para viver com propósito, receba essa palavra: o Espírito Santo é o seu ajudador. Ele não te chamou para viver na força do seu braço. Ele é quem vai te capacitar, te fortalecer e te lembrar todos os dias de que há um sentido maior. João capítulo 14, versículo 26 nos garante: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Isso mostra que você está decidido a viver diferente, com fé e com propósito. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa reencontrar sentido na sua rotina. Talvez uma vida inteira mude por causa desse conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar o seu like, comentar o que mais falou com você nesse vídeo e compartilhar com outras pessoas. Deus pode usar sua atitude simples para alcançar uma alma e transformar destinos. Assista também aos 2 vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Um deles é a continuação espiritual do que falamos aqui, e o outro vai aprofundar ainda mais sua fé com mistérios da palavra. E agora, com temor e tremor, faço um apelo.
Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Confesse com sua boca que Jesus é o Senhor. Creia com seu coração que Ele ressuscitou e você será salvo. Busque uma igreja próxima da sua casa, caminhe em comunhão com os irmãos e comece uma nova jornada com propósito real, eterno e verdadeiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê paz. Que cada dia da sua vida seja cheio de sentido, cheio de propósito e cheio da presença dEle. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, o extraordinário de Deus se manifesta nas mãos de quem é fiel ao comum.